Bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de maquiagem online módulo pele, gente. Virou praxe aqui do canal, né? A pessoa começar o vídeo sem dignidade nenhuma, né, gente? Eu já cheguei a pensar em completar a maquiagem, fazer a introdução depois, mas eu acho que vocês têm que pegar assim, pá, do jeito que a gente tá mesmo, pra vocês verem logo do começo que a construção da maquiagem não é uma coisa muito bonita de se ver. Pra ser mais exata, onde a gente parou na aula passada, que foi olhos feitos, corretivo por baixo e a base aplicada por cima. E hoje, gente, nós vamos começar a falar de iluminação. Mas antes de falar de iluminação, gente, eu queria fazer algumas observações que eu deveria ter feito na aula passada e eu não fiz, tá certo? Muitas de vocês me perguntaram sobre misturas de bases, misturas de cores para chegar na tonalidade da pele da pessoa, tá certo? Como hoje a aula vai ser de iluminação, eu não vou falar sobre esse assunto, eu deveria sim ter falado na aula passada, mas eu vou deixar pra falar desse assunto depois que a gente terminar a nossa primeira maquiagem, que vai ser maquiagem noite, que é o que eu estou ensinando pra vocês, que tiveram comentários também falando, faltou a maquiagem diurna vem depois, gente. Então, essa misturinha de base, de cores, pra gente acertar o tom, a gente vai fazer quando a gente terminar essa maquiagem primeiro, tá certo? Hoje, a base que eu apliquei no rosto, gente, foi uma misturinha. Eu misturei essas duas bases aqui, eu estou usando uma base nacional, foram bases que eu indiquei pra vocês, pra uso tanto pessoal como profissional, de alta cobertura. Eu misturei essa base aqui da Abelha Rainha com essa base aqui de média cobertura da Tracta, que de média também não tem nada, que já tem resenha dela aqui no canal. E eu fiz essa misturinha, gente, porque a base da Abelha Rainha, ela tem uma cobertura assim perfeita, só que apesar de eu ser amarela, o fundo dela é um pouquinho amareladinho demais pra mim, sabe? Quando a gente aplica na pele é que a gente percebe que ela acaba sendo amarelinha demais. E essa daqui da Tracta, gente, é a cor 3, onde na verdade a minha cor deveria ser a cor 4. Então eu uni aí o útil ao agradável. Eu peguei essa, que era mais amareladinha, e essa, que é menos amarelada, é um pouco mais clarinha, e juntei a mesma quantidade das duas para aplicar no meu rosto. E eu achei que o resultado assim ficou muito bom, e eu vou falar sobre essas misturinhas pra vocês depois. A iluminação nada mais é do que você clarear um pouquinho as partes do rosto que você quer que fique em destaque. Na verdade, a iluminação e o contorno, eles trabalham em conjunto. Eu decidi não fazer os dois juntos, primeiro porque se eu fosse fazer os dois juntos, a aula ia acabar ficando muito longa, e segundo porque eu quero explicar separadamente, tá certo? Antes de eu começar a fazer aqui a iluminação, eu gostaria que vocês soubessem um pouquinho desse conceito. Eu acho que muitas blogueiras já falaram pra vocês que aquilo que você quer que vá pra frente, você tem que clarear, e aquilo que você quer que esconda, você tem que escurecer. Só que muitas vezes isso fica difícil de entrar na nossa cabeça, né? Até porque quando a gente tem o rosto gordinho, assim como eu, que tenho também o rosto gordinho, fala, gente, o meu rosto vai ficar mais magro se eu fizer isso, mas como, por quê e quando? E eu sei que é um conceito um pouquinho difícil de entender. Não se trata de você ter o rosto gordinho e com a maquiagem você deixar ele assim, ó, ele vai deixar de ser um rosto gordinho. Se trata de você destacar aquela parte no rosto que você quer que as pessoas olhem mais, que você quer que chame atenção, e não destacar e esconder, deixar aquela parte mais escura, a parte que você não quer que chame atenção do seu rosto. Eu vou explicar isso pra vocês na prática e com detalhes, porque o meu rosto não vai deixar de ser gordinho, eu não vou deixar de ser papuda, eu não vou deixar de ter esse rosto redondão que eu tenho aqui. Porém, eu não preciso chamar atenção pra ele todo, que é o que eu estou fazendo agora nesse momento. Vocês estão olhando pra mim e vocês estão vendo aqui aquele rosto branco e redondão, porque ele não tem nenhum tipo de contorno, ele não tem nenhum tipo de maquiagem além da base. Então vocês estão enxergando ele exatamente no formato que ele é. E não é isso que eu quero. Eu quero que vocês reparem naquela parte que eu vou destacar, que é a parte justamente que a gente deixa mais claro. E eu quero que vocês não fiquem prestando atenção naquelas partes assim, naqueles defeitinhos que eu quero esconder. Eu quero dar a impressão que o meu rosto é um pouquinho mais fino e um pouquinho mais comprido. É uma ilusão, gente? É uma ilusão, mas funciona muito. Então, quando a gente vai fazer o contorno e a iluminação, não é regra, tá, gente? Mas eu prefiro sempre começar pela iluminação, porque primeiro eu vou destacar, primeiro eu vou marcar aqui no meu rosto aquilo que eu quero que fique em evidência. Depois que eu separar aquela parte que eu acho mais bonitinha e tal, aí sim a gente vai pra parte mais escura. E com o que a gente faz isso, gente? A gente faz isso com um corretivo que seja 1 ou 2 tons
tons mais claro do que a nossa pele. Porque se a gente fizer isso com um corretivo exatamente do tom da nossa pele, a gente não vai conseguir esse efeito, a gente não vai conseguir esse destaque. Então o corretivo, sim, ele tem que ser mais claro que a cor da nossa pele. Sim, esse corretivo também vai ajudar você a esconder aquelas olheiras que porventura a base não tenha coberto. Mas esse corretivo mais claro, além da função de esconder as olheiras, ele vai ter essa função aí de destacar do seu rosto as partes que você quer que fique em evidência. Porém, gente, a gente não pode fugir muito do contexto da realidade, sabe? Eu vou tentar dar um exemplo pra vocês. Eu sei que vai ficar um pouquinho difícil de vocês enxergarem, porque eu estou praticamente com o meu rosto todo branco, assim, sabe? Não tem nada em destaque, não tem nada escondendo aqui. Mas se eu pegar a lanterna do celular, que tá aqui acesa, e eu colocar ela assim na minha frente, o primeiro lugar que ela vai iluminar, gente, é essa parte aqui do centro. Como a luz tá vindo diretamente pra mim, vai ser difícil destacar aqui dos lados ou aqui embaixo, sendo que a luz tá de frente pra mim. Pode ver quando você tá sem maquiagem, uma luz natural e de repente tem uma luz batendo em você, as primeiras coisas que se destacam aqui são a testa, o nariz e essa parte do centro aqui. E quando a gente aplica a base, a gente some tanto com a iluminação quanto com os contornos naturais do nosso rosto. E como a gente vai fazer isso manualmente, a gente vai devolver essa iluminação e esse contorno para o nosso rosto manualmente, usando maquiagem, então a gente pode fazer isso assim, fazendo umas pequenas modificações. Eu optei por usar hoje esse corretivo aqui da Tracta, que é um corretivo nacional de efeito mate. E aí, gente, o fato é o seguinte, a gente tem que iluminar essa parte central aqui do nosso rosto, né? Qual o critério que a gente vai usar? Eu vou começar por essa parte aqui das olheiras, que a gente já cansou de ver, que a gente tem que cobrir aqui as nossas olheiras com o corretivo, certo? E eu acredito que você já tenha ouvido falar várias vezes que a gente não pode só corrigir essa parte do rosto, porque depois que a maquiagem estiver feita, o risco de essa parte aqui ficar super brancona e ficar destacada, aquela impressão de panda inverso, né, que é o termo que a gente usa, é bem grande. Por isso que a gente tem que descer aqui com o corretivo e fazer aquele formato de triângulo. Porém, gente, tem umas observações em relação a isso. Eu fiz aqui um formato de triângulozinho. É assim, Sandra? Só fazer o triângulozinho e pronto? Depende, gente. Você tem que levar em consideração o seu formato de rosto e o formato do rosto da pessoa que você está maquiando. Eu vou dar como exemplo o meu caso, mas não se preocupem porque eu já consegui 2 modelos aqui para gravar vídeo com vocês de aula e eu vou poder explicar isso também em outros tipos de pele, em outros formatos de rosto, tá certo? Mas hoje eu vou dar como exemplo o meu rosto. Eu vivo falando que meu rosto é quadradão e tal, mas o rosto que realmente é considerado quadrado, ele é bem retinho assim e geralmente tem o queixo assim um pouco mais pontudinho, né? No meu caso, gente, eu tenho meu rosto aqui retinho, eu falo que ele é quadrado porque o meu maxilar aqui, ele é bem evidente aqui dos lados. E o meu queixo, ele é muito curtinho, eu queria que ele fosse um pouco mais comprido, pra dar a impressão que o meu rosto fosse um pouco mais comprido do que isso. E isso faz com que meu rosto fique ainda mais gordinho. Então eu não quero que as pessoas percebam que meu rosto, ele é assim super gordinho, entendeu? Eu não quero chamar atenção pra essa parte aqui do lado, onde parece que o meu rosto, ele é maior. Eu quero chamar atenção aqui para o centro do meu rosto. Então, gente, como é que eu vou fazer isso? Vocês já ouviram falar aí por aí, na área de moda, na hora que você tá se vestindo, que quando você usa uma roupa assim, que tenha listras, e essas listras são assim na horizontal, dá a impressão de você ser mais gordinha, e quando você usa listras assim, na vertical, dá a impressão de você ser mais magrinha? É exatamente esse mesmo conceito que a gente vai usar. Eu quero dar a impressão que o meu rosto, ele é um pouco mais comprido. Quanto mais coisa eu aplicar nesse sentido no meu rosto, mais vai dar a impressão que ele é largo. E quanto mais produto eu aplicar nesse sentido aqui do rosto, mais vai dar a impressão que ele é comprido. E no meu caso, é isso que eu quero. Então, como eu quero dar a impressão que o meu rosto é mais comprido, eu vou aplicar esse corretivo aqui no formato mais diagonal. Eu não posso aplicar ele assim, né? Em linha reta, mas eu posso aplicar ele no formato mais diagonal que eu conseguir. Eu quero chamar atenção aqui para o centro, entendeu? Então esse corretivo, gente, ele vai vir aqui, ó, encostando no meu nariz, tá vendo? Eu sempre faço isso pra vocês nos vídeos, porque eu quero que a atenção esteja completamente voltada para o centro. E quanto mais íngreme estiver esse triângulo aqui, mais vai chamar atenção, mais vai destacar o meu rosto para esse centro aqui, olha.
Como eu fiz um risco aqui bem íngreme, bem levantadinho assim, isso vai fazer com que essa parte do meu rosto fique mais destacadinha, vai chamar atenção aqui pro centro e esquece essa parte aqui que é mais larga, entende? Se eu tivesse feito o risco assim pra cá, ó, com essa pontinha aqui pro centro, só um triângulozinho de nada, ia chamar atenção só essa parte aqui de cima e esse tamanho de bochecha que eu tenho aqui ainda ia chamar mais atenção. Então por isso que eu sempre pinto aqui, ó, bem rente ao meu nariz, faço um risco aqui de onde acaba o final do meu olho, tá vendo? Tô fazendo aqui até um traço reto aqui, ó, uma melequeira aqui, ó. E aí daqui eu pego o final dos meus olhos, ó, quase ali onde eu fiz o delineado e faço um risco mais horizontal possível. Quando eu faço isso, gente, eu estou chamando atenção para o centro do meu rosto no formato diagonal. Isso já vai ajudar a não dar a impressão do meu rosto ser tão largo, principalmente quando a gente for fazer o contorno, que vai seguir aí o mesmo conceito. Pronto, gente, eu já tô chamando a atenção aqui completamente pro centro do meu rosto, aí essa parte aqui já não fica tão em evidência. O que eu poderia fazer aqui pra destacar um pouquinho mais e não dar a impressão que o meu rosto é tão redondinho? Bom, uma das coisas que eu reclamei pra vocês é que meu rosto ele é quadradão aqui, o maxilar chama super atenção, só que ele não desce, ele não faz aquele formato assim compridinho. Meu queixo não é compridinho do jeito que eu queria, ele é um pouco mais curtinho. Então o que eu poderia fazer aqui, gente? Se eu aplicar o corretivo aqui no meu queixo, eu vou chamar atenção para o meu queixo. Ele vai brilhar, digamos que um pouquinho mais. E essa parte quadradona que eu tenho aqui, ela não vai ficar tão em destaque, até porque eu ainda vou escurecer ela com o contorno, que vai deixar ela menos evidente ainda. Então eu vou chamar atenção pro meu queixo, que ele é curtinho e eu não gosto que ele seja curtinho, e não para essa parte do meu rosto que é tão redondinha e tão rechonchudinha. Então o segredo de eu não querer destacar essa parte aqui mais redondinha, para eu dar uma escondida nela, para dar a impressão que o meu rosto ele é mais compridinho, ó, tá vendo? Eu teria que esconder, ó, essa parte aqui, que é o que a gente vai fazer depois na próxima aula com o contorno, e chamar atenção aqui para essa bolinha do centro do meu queixo, que vai dar uma ilusão de que ele é um pouquinho mais comprido. Agora, dependendo do formato de rosto que você está maquiando, gente, seja ele o seu ou de outra pessoa, é exatamente isso que você tem que olhar na hora de fazer o contorno. Olhem as características do rosto da pessoa. Ah, ela tem um rosto muito bonito, só que ao contrário de mim, Sandra, ela tem o rosto um pouco comprido demais. Então eu teria que dar a impressão que o rosto dela é um pouquinho menor. Aí você tem que fazer o contrário, gente. Se o seu queixo ou o queixo da pessoa que você for maquiar for comprido demais, for aquele rosto bem compridinho, aí você não tem que iluminar o queixo. É o contrário, aí você tem que escurecer ele, que é o que eu vou explicar pra vocês, que vai ser na próxima aula de contorno. Você só vai destacar o queixo se você quiser dar a impressão que o seu rosto é mais comprido. Caso contrário, não. Caso contrário, você vai escurecer. Agora vamos pra testa, gente. Por que a gente faz aquela arvorezinha na nossa testa? Porque a mesma coisa que eu expliquei pra vocês no começo. Se você iluminar aqui essa parte do seu rosto, essa parte da testa é a que mais vai brilhar, é a que mais vai chamar atenção. Então, quando você faz isso, você já tá devolvendo a iluminação natural da sua testa. Não importa se você vai fazer arvorezinha, se você vai fazer um triângulo aqui invertido. O que interessa é que você tem que iluminar essa parte aqui da testa. Até onde que eu vou com esse corretivo, Sandra? Eu vou aqui pra perto da sobrancelha, eu vou aqui bem mais pra cima. Isso daí também vai depender do formato de rosto da pessoa, gente. A minha testa, gente, eu não considero ela nem grande demais e nem pequena demais. Ela tem um tamanho normal. Como ela tem um tamanho normal, então eu não preciso destacar e nem esconder muita coisa aqui, mas eu tenho que iluminar essa parte porque existe uma iluminação natural aí. Então eu vou iluminar aqui nem muito e nem pouco. Eu vou colocar aqui mais ou menos uma coisa normal que uma luz iluminaria aqui. Porém, se você tem a sua testa muito pequenininha e você quer dar a impressão da sua testa ser maior um pouquinho, você vai subir um pouco mais com esse corretivo para iluminar mais a sua testa, para destacar mais ela, para não dar a impressão dela ser tão pequenininha. Você não vai escurecer ela em nada, você só vai aumentar ela um pouquinho. E o contrário, gente, funciona exatamente da mesma forma. Se você tiver a testa muito grande e você quer dar a impressão que ela é um
pouco menor, daí você tem que iluminar bem pouquinho aqui. Quanto mais baixinho você colocar o iluminador aqui, mais pra baixo, mais vai chamar a atenção da sua testa aqui pra baixo e não da parte onde você acha que ela é muito grande. Aqui, pelo contrário, você vai escurecer. Você tem que chamar atenção aqui, ó, pra perto da sobrancelha, pra não chamar atenção pra parte onde ela é muito grande. Então, por isso que a gente também ilumina aqui a nossa testa. Daí tem muitos maquiadores, gente, que gostam de aplicar o corretivo nessa parte aqui, ó, um pouquinho pra cima do maxilar. Eu muitas vezes acabo dispensando esse passo aí, mas ele faz uma diferençazinha quando eu resolvo fazer isso, esse risco aqui, ó, bem entre aquele contorno que você vai fazer aqui e o seu maxilar, tipo um risquinho assim, ó, tá vendo? Vou fazer ele dos dois lados. Lembrando que quanto mais inclinado for esse risco, mais compridinho vai dar a impressão do seu rosto ser. Se você quiser o contrário, se seu rosto for bem compridinho e você quer dar a impressão dele ser mais achatadinho, você tem que fazer exatamente o contrário do que eu estou fazendo. Você tem que fazer a linha assim mais retinha e essa parte aqui do centro, que eu esqueci de falar, a mesma coisa. Se seu rosto for muito compridinho, daí você tem que deixar esse triângulo aqui menos íngreme. Você tem que descer um pouquinho mais assim, ó, com esse corretivo, que ele vai diminuir assim o seu rosto. Porque aí quanto menos inclinado for esse triângulo, mais vai dar a impressão do seu rosto ser mais achatadinho. E esse risco que a gente faz aqui, gente, é porque quando você aplicar o contorno aqui mais escuro, que eu vou falar isso pra vocês na próxima aula, e no meu caso, Sandra, aplicar o contorno aqui também, pra escurecer esse maxilar tão redondo, essa parte aqui do centro vai destacar mais e vai ajudar ainda mais a dar a impressão que essa parte aqui que eu vou contornar e essa parte que eu vou contornar ficarem menos evidência, entende? É por isso que muitos maquiadores fazem esse risco aqui. Agora vem a parte mais difícil, gente, o nariz. Aquele risco que muitas pessoas fazem aqui no centro do nariz e falam, por que isso? Na verdade, o conceito disso não é muito difícil. Eu acredito que vocês também já tenham ouvido falar muitas vezes que quando você chama atenção aqui para o centro do seu nariz com o corretivo, vai dar a impressão dele ser assim mais fininho. Isso a gente vai conseguir visualizar melhor quando a gente estiver fazendo o contorno, que também vai ser na próxima aula. Mas a gente tem que considerar também que existem vários e vários formatos de nariz. Tem gente que tem o nariz um pouco maior, que quer realmente chamar atenção só aqui para o centrinho e dar a impressão dele ser menor, mas tem gente que já tem o nariz pequenininho, tá certo? Eu acho que esse risco que a gente faz exatamente aqui no centro, gente, e tem que ser um risco bem fininho, ó, que começa aqui do final da testa, bem fininho até a pontinha do nariz, ele acaba sendo meio que clássico e meio que obrigatório, pela mesma razão que eu já expliquei pra vocês outras vezes, que se eu tacar aqui uma luz na minha cara, a luz do celular, a ponta do meu nariz vai brilhar, essa parte aqui do centro do meu nariz vai brilhar. Então mesmo que você tenha assim um nariz bem pequenininho, que você não queira dar a impressão dele ser mais fininho ainda, você não tem muito como fugir desse risquinho aqui do centro. O que você pode fazer é usar um corretivo menos claro para não chamar tanta atenção, e você pode abrir mão também do contorno, que a gente vai fazer na próxima aula, ao redor do nariz. Agora, se você já tem aquele nariz um pouco maior, principalmente o mais comum que nós temos aqui, aquele carocinho que a gente tem aqui no centro do nariz, daí, gente, se você tem aquele carocinho aqui no centro, você não pode aplicar o corretivo nessa parte aqui. No meu caso, como eu já apliquei, então não tem como tirar, porque senão eu já vou fazer mais lambança do que eu acabei de fazer aqui. Mas aí você pula o ossinho, porque você não quer que ele fique em destaque, e aí você vai fazer o risquinho só antes e depois dele. Como aquele ossinho ele é mais saliente e você quer esconder ele, depois você vai anular ele com contorno, tá certo? Que isso a gente vai fazer nas próximas aulas, eu vou explicar pra vocês. Por isso que a gente faz esse risquinho aqui no centro do nariz. Porém, gente, eu queria fazer uma observação aqui com vocês, que eu fiz essa iluminação toda aqui no meu rosto, inclusive no centro do meu nariz, para mostrar para vocês as partes do rosto onde é possível iluminar e destacar na maquiagem, tá certo? Você tem que fazer isso sempre?
Sim, gente, você tem que fazer isso sempre, porque a partir do momento que você aplicou a base no rosto, você sumiu com toda a iluminação e o contorno natural do seu rosto. Então, independente da intensidade que você aplicar a iluminação ou contorno, você tem que devolver para o seu rosto essa iluminação e esse contorno. Agora, a intensidade que você vai aplicar, se você quer só devolver mesmo, se você ama seu rosto do jeito que é, não quer causar nenhum efeito, basta você iluminar um pouquinho menos, com um corretivo um pouquinho menos claro, que não chame tanta atenção, para ficar uma coisa bem mais natural, que é o caso de uma maquiagem diurna, por exemplo, entende? Que a gente não quer tanta coisa assim no nosso rosto. Então esses desenhos que vocês estão vendo aqui no meu rosto com o corretivo é exatamente a iluminação ideal para o meu formato de rosto, e eu destaquei aqui exatamente o que eu gostaria de destacar e, como eu expliquei para vocês, mais assim íngreme, para chamar atenção assim para o centro do meu rosto e não para essa parte mais gordinha do rosto. Se o seu rosto for o contrário, se o seu rosto for muito fino e muito comprido, é só você fazer exatamente o contrário. Não ilumina o queixo, pelo contrário, nós vamos escurecê-los e deixar essa linha aqui um pouco mais na horizontal. Desce esse triângulo um pouquinho pra cá, tá certo? O primeiro contorno que eu vou fazer com vocês, gente, vai ser o contorno em pó. Por mim, eu só ensinaria esse tipo de contorno pra vocês. Se vocês fizerem questão do contorno em creme, apesar de eu já ter gravado outros vídeos explicando isso, eu posso fazer sem problema nenhum. Mas esse primeiro contorno e iluminação que eu vou fazer aqui, eu vou fazer com o corretivo normal, que foi o que eu acabei de fazer, e com o contorno em pó, que vai ser na próxima aula. Se eu fosse fazer com o corretivo em creme, antes de esfumar tudo isso aqui, porque isso aqui não pode ficar parecendo que eu desenhei isso, aqui tem que se misturar com a base e parecer uma coisa mais natural, eu aplicaria primeiro o contorno em creme para depois esfumar tudo junto. Só que como eu vou ensinar para vocês o contorno em pó, então antes de aplicar o contorno em pó, eu tenho que esfumar tudo isso aqui. A melhor forma de esfumar, gente, é com a esponjinha. Seja ela qual for, ela tem que estar molhada. Essa que eu tô usando aqui é da Real Techniques, ela tá bem úmida, ela não tá molhada a ponto de escorrer, mas ela tá molhada. E aí, gente, eu vou dando batidinhas aqui, ó, pra essa linha sumir. Na verdade, a minha iluminação aqui vai ser bem mais difícil, porque eu fiquei tanto tempo falando que o corretivo já até secou, gente. Então eu vou ter um pouco mais de trabalho aqui pra esfumar isso aqui, mas essa linha aqui, ela tem que ficar o mais discreta possível. Ela não pode ficar uma coisa reta, tá vendo, ó? Então, dando batidinhas, você vai esfumar tudo isso aqui. Uma outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, mas que eu vou entrar em detalhes na próxima aula, é que esse risco que eu fiz aqui no centro do meu nariz, geralmente eu costumo fazer ele depois do contorno. Eu coloquei ele aqui agora pra vocês verem, pra poder explicar pra vocês. Mas é a iluminação que geralmente eu deixo por último e faço ela depois do contorno, e eu vou explicar isso pra vocês na próxima aula, tá certo? Gente, a minha gravação parou aqui, eu não sei exatamente onde eu parei de explicar antes dela cortar aqui. Mas voltando um pouquinho ao que eu estava falando, o corretivo a gente não vai com ele aqui até encostadinho no olho. A gente tem que deixar aqui uma diferença de meio centímetro assim, que a gente vai aproximar na hora que a gente estiver esfumando. Com a pontinha da esponjinha aqui, ó, a gente vai chegando aí o mais próximo dos olhos, assim, possível. E quando você aplicar esse corretivo, você pode já aproveitar e corrigir qualquer cagadinha que você tenha feito aqui do delineador para baixo com o pincelzinho, assim como eu expliquei pra vocês no módulo olhos. E aí depois é só você ficar dando batidinhas aqui, ó, até essa linha aqui sumir. A linha não pode ficar em evidência. Pronto, gente, esfumei quase tudo aqui, exceto essa parte aqui do centro, que eu vou explicar pra vocês na próxima aula por que eu ainda não esfumei esse aqui. E fiquei parecendo um completo fantasma, mas isso não vai ficar assim. Eu vou terminar aqui, completar a minha maquiagem para finalizar a aula com vocês, tá certo? Voltei aqui, gente, com a maquiagem já finalizada. Podem ver que eu não fiquei um fantasminha. Porém, gente, meu rosto é gordinho, redondinho, ele continua gordinho, redondinho. Porém, eu não estou aqui dando ênfase para a parte onde ele é gordinho e redondinho, e sim para a parte central aqui do meu rosto, dando a impressão que ele é um pouquinho mais comprido. Fiz milagre? Não fiz milagre, gente, mas a ideia é não chamar atenção daquilo que a gente não quer que apareça, tá certo? Então eu espero muito que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Eu pretendo voltar nesse assunto com outras
pessoas que tenham assim um formato de rosto diferente do meu. Não esqueçam de deixar o meu joinha aqui embaixo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação. Minhas redes sociais estão todas aqui na descrição do vídeo. Eu tô sempre lá postando informações e interagindo com vocês, tá certo? Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!